Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer mais dicas aqui sobre o software codes, mostrando ali mais teclas de atalhos. Eu também vou mostrar como é que a gente consegue organizar o programa em pastas ali dentro do projeto. E também como é que a gente cria e roda um novo programa. Então vamos ter dois programas rodando ali em paralelo. Eu também vou mostrar como é que a gente cria as variáveis globais e também como é que a gente consegue trabalhar com os temporizadores. Bom, então já estou com o software do Codes aberto, eu vou abrir um novo projeto. Para isso eu venho aqui em File New Project. Aqui eu escolho uma pasta, vou deixar nessa pasta mesmo. Eu preciso dar um nome para ele, vou chamar de Projeto 2. Vou chamar esse programa aqui de variáveis e temporizadores. Lembrando que aqui em cima eu vou escolher ele como Standard Project, porque dessa forma o programa já vem pelo menos com uma estrutura básica já montada, eu não preciso montar ela do zero. Então eu clico em OK. Então aqui eu preciso escolher qual CLP que eu estou utilizando. Então como eu não tenho nenhum CLP instalado aqui, ele só vem com os CLPs padrões, que é o do próprio Codes. Eu vou escolher essa opção chamada Codes Ctrl+I V3x64. A linguagem de programação, por enquanto, eu ainda vou continuar trabalhando com Ladder mesmo. Então é a opção que já está selecionada, clique em OK. Bom, e meu projeto já foi criado, então agora eu já posso abrir meu Ladder aqui. Bom, no vídeo passado eu mostrei como é que a gente consegue inserir contato normal aberto, normal fechado, saídas e também a declaração de variáveis. Então eu vou criar uma linha aqui somente como exemplo. Eu vou colocar aqui como botão 1. Eu vou adicionar também uma saída. Vou chamar aqui de saída 1. Bom, a primeira dica que eu trago aqui para vocês é como que a gente consegue renomear uma variável. Então se eu chegar aqui no nome da variável e mudar aqui, por exemplo, para botão liga, na verdade eu não estou renomeando ela, eu estou criando uma nova variável, né? Então pode ver que ele já abriu aqui para mim essa tela de autodeclare, que é para eu criar uma nova variável. Então se eu apertar OK, ao invés de ele ter renomeado aquela variável botão 1, ele criou uma nova aqui, né? Então não é isso que nós queremos fazer nesse caso. Eu vou apagar essa variável, vou voltar ela aqui como botão 1, e eu vou mostrar agora a maneira correta de se renomear uma variável. Então quando eu quero renomear uma variável, eu tenho que vir aqui na lista de variáveis, clicar com o botão direito aqui em cima da minha variável que eu quero renomear, escolher essa opção aqui chamada Refactoring, e aqui eu vou ter uma opção chamada Rename e o nome da variável. Então eu vou escolher essa opção, vou trocar o nome da variável, vou colocar como, por exemplo, botão liga motor 1. Clico em OK. Aí ele vai falar que todos os lugares que eu estou utilizando essa variável, se eu desejo mudar, eu clico aqui em OK. E pode ver que ele mudou o nome da variável aqui em cima e também mudou em todo lugar que eu estou utilizando ela. Nesse caso aqui eu só estou utilizando uma única vez. Então essa é a maneira correta de se renomear uma variável. Bom, o próximo ponto que eu vou mostrar para vocês é como que a gente consegue chamar essa variável, né? Então eu vou apagar ela daqui. Então assim, existem outras formas de você chamar uma variável ao invés de digitar o nome dela completo aqui, né? Uma delas é clicando nesses três pontinhos aqui que aparece aqui do lado. Eu clicando nesses três pontinhos, ele aparece aqui uma lista com todas as variáveis disponíveis ali no meu programa. Então no meu caso aqui, essa variável já está aqui, ó, botão liga motor 1. Se eu der um duplo clique nela e apertar Enter, essa variável já é chamada. Uma outra forma também de chamar essa variável é você começar a digitar o nome dela. Então eu vou digitar aqui como BOT somente, e aí eu aperto a tecla Ctrl espaço. Então quando eu apertar a tecla Ctrl espaço, ele vai procurar todas as variáveis que começam com aquela letra. Então no meu caso aqui, como eu só tinha uma, por isso que ele já preencheu aqui como botão liga motor 1. Aí eu posso apertar Enter. Só como exemplo aqui, né, eu vou colocar como... Vou criar uma outra variável, botão liga motor 2 e botão liga motor 3. Só para eu ter três variáveis com nomes parecidos. Aí vai ficar um pouco mais interessante aqui utilizar esse recurso. Então eu vou colocar de novo como bot, Ctrl espaço. Então aqui ele está mostrando aqui para mim, né, todas as variáveis que começam com esse bot aqui, o botão liga motor 1, botão liga motor 2 e 3. Assim fica muito fácil selecionar. Então eu já posso escolher aqui botão liga motor 1 e ele já preencheu aqui para mim. E ao invés de eu ficar clicando esse Ctrl espaço a todo momento, eu posso também habilitar o autocomplete, que é uma ferramenta que facilita bastante ali na digitação. Bom, e para habilitar o autocomplete, eu posso vir aqui no menu Tools, Options, vou escolher essa opção chamada Smart Coding. E aqui dentro de Smart Coding, eu vou selecionar essa opção aqui. Que essa opção vai permitir que o software faça o autocomplete automaticamente. Então eu aperto OK. Então agora, quando eu começar a digitar o nome da variável, por exemplo, botão 1, ele já mostra aqui para mim as variáveis disponíveis. Então uma parte interessante desse autocomplete é que não necessariamente eu preciso começar com o nome da variável. Então minha variável chama botão liga motor 1, eu posso começar digitando aqui, por exemplo, somente liga. Então se eu digitar liga, ele já entende aqui, ó, que eu tenho três variáveis que contém esse liga aqui, né? Que é o botão liga motor 1, botão liga motor 2 e botão liga motor 3. Então isso facilita bastante ali na hora de digitar. Se você lembrar somente uma parte ali do nome da variável, você começa a digitar que ele já encontra a variável para você aqui, né? Então basta eu selecionar o nome da variável e apertar Enter, que ele já preenche aqui para mim corretamente.
Então esse é um recurso bastante interessante. Bom, uma outra dica que eu posso dar aqui para vocês, né, é com relação aos contatos. Então eu vou criar aqui 2 contatos, vou usar aqui o botão Liga Motor 2, junto com o botão Liga Motor 1. Então assim, eu já mostrei como é que a gente faz um contato paralelo aqui, né? Então se eu selecionar o botão Liga Motor 2 e clicar nessa opção aqui de contato paralelo, ele vai inserir um contato paralelo abaixo do contato que eu havia selecionado. Então vai ter uma condição que de repente eu quero selecionar esses 2 contatos aqui e eu quero fazer um paralelo entre esses 2. Então para fazer esse tipo de condição eu tenho que selecionar o primeiro contato, segurar a tecla Ctrl e selecionar o segundo contato que eu quero fazer o paralelo. Então nesse caso que eu quero fazer um paralelo entre esses 2 contatos, aí sim eu aperto aqui a tecla para fazer o contato paralelo. E aí ele colocou um contato aqui embaixo para mim. Isso vale também se eu tivesse 3 contatos. Então por exemplo eu vou colocar aqui botão 1, botão 2, botão 3. De repente eu quero fazer um paralelo somente entre o botão 1 e o botão 2. Então eu seleciono aqui o botão 2, seguro a tecla Ctrl, seleciono o próximo botão que eu quero fazer o paralelo em cima desses 2 somente, e aí eu coloco o contato paralelo. Pode ver que ele colocou exatamente onde eu queria aqui. Então isso é um recurso bastante útil aqui na edição do Ladder. Bom, e uma outra coisa também que é possível fazer é mover o contato de lugar, né? Então, de repente, eu quero deixar na ordem correta aqui, botão 1, botão 2, botão 3. Então, eu posso selecionar o botão 1, arrastar aqui para o lugar que eu quero que ele fique, né? No caso, eu quero que ele fique do lado esquerdo. Beleza, ele já trouxe para cá o botão 1, botão 2, vou colocar ele aqui no meio, e o botão 3 aqui do lado. Isso é possível fazer também para contatos paralelos, né? Então, você consegue colocar embaixo ou em cima de outro contato. Então, no caso, eu vou colocar embaixo, colocando aqui botão 2 e o botão 3 em paralelo. Então o Codesys permite fazer isso, né? Você consegue arrastar o contato para onde você quiser. E essa opção de arrastar também é válido para as linhas, né? Então eu vou adicionar uma nova linha. Então agora eu tenho 2 linhas. Só para essa linha de baixo não ficar em branco, eu vou colocar aqui um contato botão 1 também. E eu consigo arrastar ela para cima ou para baixo. Então eu seguro aqui no lado esquerdo, onde está o número 2. Então eu quero que essa linha 2 ela fique antes da linha 1. Então eu arrasto ela aqui para cima. Então ela já preencheu aqui para mim. E a qualquer momento eu posso apagar a linha inteira, selecionando aqui a linha, né, no lado esquerdo e apertando Delete. Uma outra coisa que eu posso fazer também com as variáveis, né, eu consigo inicializar as variáveis já com um valor diferente de 0. Por exemplo, eu vou pegar esse botão motor 2, seria essa variável daqui. Quando eu quero já atribuir um valor inicial para ela, eu faço da seguinte maneira, né, eu coloco aqui na frente do bool, eu coloco espaço, e aqui eu vou colocar o valor para ela, true ou false. Só que antes disso eu vou ter que colocar os 2 pontos igual, para falar que essa variável ela vai receber esse valor que eu vou colocar aqui na frente, true ou false. Então eu vou colocar ela como true. Então quando eu mandar rodar esse programa, esse botão Liga Motor 2 já vai começar em true automaticamente. Bom, e para fazer esse teste eu vou entrar aqui no modo simulação e eu já vou rodar meu programa aqui para vocês verem. Então beleza, o meu programa já está rodando, pode ver que eu não forcei nenhuma variável e ela já iniciou aqui em true. Aí eu consigo forçar aqui o botão Liga Motor 1, clico 2 vezes em cima dele e aperto Ctrl F7, eu já forcei a minha saída 1 para true. Então meu botão Liga Motor 2, ele já inicializou em true. Bom, então agora eu vou mostrar como é que a gente cria um novo programa. Para isso a gente vem aqui no menu Application, clica com o botão direito em cima dele, escolhe essa opção chamada Add Object e vamos inserir aqui uma poll, né? O poll é um programa dentro aqui do Codesys. Então eu vou inserir aqui uma poll. Essa poll eu posso escolher como programa, como bloco de função ou como uma função. Por enquanto nós vamos trabalhar como programa mesmo. Então eu vou colocar aqui como Ladder 2. Aqui, claro, eu posso escolher a minha linguagem de programação, pode ser diferente da linguagem original ali que eu escolhi a primeira vez, só que por enquanto eu vou escolher o Ladder novamente. Vou clicar aqui em adicionar, então agora eu já tenho 2 programas aqui no meu CLP, né? Eu tenho o PLC PRG, que eu posso também renomear ele a qualquer momento. Eu venho aqui com o botão direito Refactoring, mando renomear, vou chamar aqui de Ladder 1, clique em OK, OK novamente. Então eu tenho 2 programas, Ladder 1 e Ladder 2. Só que se eu tivesse aqui num CLP real, apenas o Ladder 1 ia estar rodando, né? Porque somente ele que está dentro aqui da main task. Então o main task ele determina quais programas que vão rodar. Então aqui dentro do main task eu tenho somente a Ladder 1. Se eu quiser também rodar a Ladder 2, eu teria que clicar 2 vezes aqui na main task e adicionar aqui o meu programa 2, né? O meu Ladder 2. Então eu venho aqui no menu Application, escolho a Ladder 2, aperto OK. Então ele já adicionou o Ladder aqui dentro da minha task. Uma outra forma que eu posso fazer isso também, então eu vou remover ela daqui, vou fechar. Uma outra forma que eu posso fazer isso é arrastando aqui o meu programa Ladder 2 aqui dentro para dar main task. Então pode ver que ele funciona também da mesma maneira.
Voltando aqui no programa do Ladder 1, essas variáveis que eu declaro aqui dentro do meu programa, elas são as variáveis locais. Então elas só existem dentro desse ladder. Tanto que se eu tentar chamar esse botão liga motor 1 aqui dentro do ladder 2, ele não existe, né? Então eu posso até colocar um contato normal aberto. Se eu começar a digitar aqui, o botão liga motor 1, ele não existe, né? Pode ver que ele não apareceu aqui na lista. Então eu posso digitar até exatamente como eu havia declarado aqui, né? Eu vou até copiar esse botão liga motor 1 e eu vou colar ela aqui nessa variável. Então eu digitei aqui, ó, o botão liga motor 1, exatamente como eu havia declarado ali no ladder 1, vou apertar Enter. Pode ver que ele está pedindo aqui para eu criar uma nova variável. Então quando eu der OK, ele criou uma variável aqui para mim. Como essa variável aqui é uma variável local, ela só existe dentro desse ladder. Esse botão motor liga 1 do ladder 1, ele é diferente, ele está numa memória diferente do botão liga motor 1 do ladder 2. Se eu quisesse assim, né, que a mesma variável interagisse ali nos dois ladders, eu tenho que criar essa variável como uma variável global. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para eu criar uma variável global, eu tenho que clicar aqui no menu Application, botão direito, escolher aqui no Add Object, novamente, e eu vou escolher essa opção chamada Global Variable List. Ele até sugere um nome aqui para mim, vou manter esse mesmo, né, chamado GVL, clico em adicionar. Então essa GVL, né, essa Global Variable List, aqui sim eu estou declarando uma variável global. Então se eu pegar essas três variáveis aqui, o botão liga motor 1, 2 e 3, eu vou recortar elas daqui e vou colar ela aqui dentro de global, né? Vou trazer elas para cá. Então no ladder 2 eu também vou eliminar essa variável que eu já havia criado. Vou deixar ela somente aqui dentro do GVL. Agora sim, né, essas variáveis aqui, né, eu consigo chamar em qualquer ladder que eu quiser. Então se eu chegar aqui no ladder 1, pode ver que ele está dando um erro aqui, né? Porque ele está falando que esse botão liga motor 1 não existe. Porque como eu declarei ela como uma variável global, então para eu chamar essa variável global, eu vou ter que digitar ali, né, GVL, ponto, e aí o nome da variável, botão liga motor 1, 2 e 3. Então eu tenho que digitar dessa forma. Uma outra forma também de você chamar a variável global sem ter que ficar digitando esse GVL, seria apagar essa opção chamada Attribute Qualified Only. Então se eu apagar essa opção, eu consigo chamar a minha variável global sem utilizar o prefixo dela, né, o GVL. Então voltando aqui no meu ladder, aí fica como opcional, né, eu posso utilizar ou não o GVL. Então nesse caso aqui eu estou utilizando o GVL e nesses outros dois eu não estou utilizando. Pode ver que ele já não deu mais erro aqui, né. Bom, talvez para um programa pequeno, talvez até valha a pena apagar aquela opção de Qualified, porque aí você precisa digitar menos coisa. Mas quando você estiver trabalhando com um programa grande, se tiver muitas variáveis ali no seu programa, esse identificador aqui da variável global acaba ajudando um pouco ali a organizar melhor seu programa. Mas aí fica a critério de cada um utilizar ou não, não existe certo ou errado. Bom, e como vocês puderam notar, né, meu programa ainda está pequeno, mas mesmo assim ele já começou a ficar aqui um pouco desorganizado, né? Então assim, quando seu programa começar a ficar muito grande, uma forma de organizar ele é você separar ele por pastas. Então eu posso clicar aqui com o botão direito aqui no menu Application e escolher essa opção chamada Add Folder. Então eu consigo adicionar uma pasta aqui no meu projeto. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada Programas, por exemplo, e aí eu posso arrastar todos os meus programas ali para dentro. É só uma forma de visualizar melhor, né? Então todos os meus programas estão aqui dentro. Eu poderia criar também uma pasta chamada de variáveis. Nesse caso eu só tenho uma variável, mas eu poderia ter várias listas de variáveis, né? Então eu posso criar aqui, vou como variáveis e arrastar o GVL aqui para dentro também, ó. Então dessa forma, mesmo que você tiver um programa meio grande, ele acaba ficando mais organizado, né? Então você tem uma organização separada por programas, outras para variáveis, e você pode organizar da forma que você achar melhor. Bom, então eu estou aqui no ladder 2, eu vou adicionar aqui duas saídas, duas bobinas aqui para o meu botão liga motor 1. Então a primeira bobina eu vou chamar aqui de saída sem tempo. Vou adicionar ela como local mesmo. E eu vou adicionar mais uma saída também. Então para isso eu posso clicar aqui na minha linha e selecionar essa opção chamada Insert Branch. Então utilizando essa opção eu consigo colocar mais uma bobina ali, né? Eu consigo fazer com que o meu contato acione ali duas bobinas. Então eu vou colocar aqui uma outra bobina chamada saída temporizado. Vou inserir ela como local mesmo. Só que nessa linha da saída temporizado, eu vou colocar aqui um temporizador, né? Então para eu inserir um temporizador aqui no meu programa, eu venho aqui no menu do lado direito, que é esse Toolbox. Aí eu vou escolher entrar dentro dessa opção Ladder Elements, e eu tenho o temporizador aqui dentro, eu tenho Tom, TOFF. E existem também outros temporizadores que apesar dele não estar aqui nessa lista, eu consigo adicionar como biblioteca. Então eu vou pegar o Tom, eu vou selecionar ele e arrastar aqui para dentro do meu programa.
Então eu tenho que declarar uma instância aqui, né, para essa variável, que é o nome desse temporizador. Ele já sugeriu aqui para mim como tom 0. Eu vou manter assim mesmo. Quando eu apertar Enter, ele vai pedir para eu declarar ele na lista de variáveis. Ele já declarou essa variável tom 0 e o tipo dela já é um tipo específico, que é o tipo tom. Bom, e o temporizador, ele tem uma entrada aqui in, que é justamente onde ele faz o início aqui da contagem do tempo. O tempo eu vou ter que digitar aqui dentro desse PT, que é o Preset Timer. Então, para eu digitar um tempo aqui no Codes, eu tenho que colocar o T, jogo da velha, e aí eu digito o tempo que eu quero que esse temporizador conte. Por exemplo, eu vou colocar aqui para ele rodar em 3 segundos e meio. Então eu vou digitar aqui 3.5 S. Então eu consigo selecionar a base de tempo que eu quero diretamente aqui digitando na variável do Codes. Então como eu coloquei 3.5 S, ele entende aqui que é em segundos. Se eu colocasse aqui, né, 3.5 M, ele já entende que seria em minutos, né? Se eu colocasse H, seria em horas. Então eu consigo até mesclar, né? Eu consigo fazer, por exemplo, um temporizador assim, né? 1 minuto, 30 segundos e 200 milissegundos, por exemplo. Eu conseguiria fazer um temporizador dessa forma também, ó, que ele aceita. Então assim, o Codes ele é bem flexível quanto a isso, né? Quanto ao uso de temporizadores. Eu vou voltar aqui e colocar 3 segundos e meio. Ah, mais uma dica aqui, né? Como eu estou utilizando aquele recurso do autocomplete, se nessa tela que eu apertar Enter direto, ele já coloca uma variável aqui indesejada aqui para mim, né? Então assim, quando eu estiver utilizando esse recurso do autocomplete, quando eu digitar S e eu não quiser selecionar nada nessa lista aqui, eu aperto a tecla ESC e aí sim eu aperto Enter. Tá aí uma desvantagem de utilizar aquele autocomplete, né? Se eu não tivesse habilitado ele, eu não teria esse problema. Mas eu vou deixar ele habilitado porque ele ajuda bastante ali no dia a dia. Bom, e essa saída aqui, o ET, é o tempo decorrido. Então eu posso também mover ele para uma variável ou não. Então se eu não quiser utilizar esse ET, eu posso clicar uma vez nele, apagar esse ponto de interrogação e apertar Enter. E aí eu estou ignorando aquela informação. Bom, então agora para fazer o teste eu vou fazer o login aqui no meu CLP virtual. Vou escolher essa opção chamada Login with Download. Vou colocar meu CLP Power 1 e fazer o teste nele. Então agora, quando eu ligar esse bit, né, o botão liga motor 1, eu vou ter duas saídas. Uma saída que vai ser sem tempo, que vai ligar imediata, e a segunda saída que vai ser, ele vai passar por um tom primeiro, de 3 segundos e meio, né? Então ele vai ter um delay. Vou apertar Ctrl F7, pode ver que a saída sem tempo já ligou, e a saída de baixo está contando aqui os 3 segundos e meio, e ela acabou de ligar. Bom, acho que já deu para mostrar bastante coisa nesse vídeo. Eu já vou finalizar ele por aqui, porque ele já está um vídeo bem longo. Bom, e como eu já falei para vocês, né, o software do Codes é um software que eu estou aprendendo a mexer ainda, eu não tenho tanta familiaridade quanto eu tenho ali no WPS, mas à medida que eu for aprendendo ali a mexer nesse software e descobrindo alguns recursos novos, eu vou trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Bom pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões e comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.